Uma dúvida que eu tive. E se a outra pessoa, ou homem ou uma mulher, não for muçulmano? Isso é possível? Ou ela tem que se converter? Tá. É uma pergunta, inclusive, deu bastante polêmica anteontem, eu acho que há 2 dias, no meu Instagram. Tá. Respondi uma pergunta, e essas perguntas de 15 segundos, né? Não dá para você explicar direito. Não dá para dar aula, né? E eu falei que a mulher muçulmana só pode casar com um muçulmano. E aí deu polêmica e tal. E as pessoas falam, né? Porque imediatamente elas se pegam pela emoção. Que machista! Mas quando você sabe o porquê, em árabe diz: se você souber o motivo, acaba a surpresa. Você sabe por que isso está acontecendo, então você não fica mais surpreso, porque você sabe o motivo. A religião, ela, para o bom caminhar do casamento e para o bom relacionamento desse casamento, para que ele dê certo, então tem que começar bem. Então ela coloca essas regras, são rígidas. Por quê? Porque ela está olhando o depois. Não adianta você receber o prêmio agora e depois você não querer mais correr. Porque já recebeu já recebeu o prêmio. Por que eu vou pagar a conta? Não. Primeiro você investe, depois você recebe o resultado do seu investimento. E a religião, ela fala: olha, tudo que não pode acontecer, tudo que pode prejudicar o casamento, evite. E uma das coisas é o homem e a mulher estarem em sintonia espiritual, em valores. Porque a religiosidade, a liberdade religiosa é um dos 5 pontos essenciais e inegociáveis e essenciais e motivos pela existência de uma religião. A religião, ela existe por 5 questões. Uma delas, a liberdade religiosa, para garantir a liberdade religiosa. Então, tanto a religião islâmica, ela fala: todos têm que ser muçulmanos, porém não é imposta. A religião não é imposta. Todos são obrigados a acreditar em Deus, mas é por convicção. A pessoa, ela tem o livre arbítrio de obedecer ou desobedecer a Deus. Livre arbítrio não significa que está liberado. Não, significa eu posso, a Constituição brasileira fala: todos têm que ser honestos, mas eu tenho livre arbítrio de transgredir isso, independente da punição ou não. Eu vou ser punido, eu sou passível de punição. Então, eu sou obrigado a seguir a regra, mas eu tenho livre-arbítrio para falar: não, eu não quero esse negócio, independente das consequências do meu ato, mas eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio não significa que é permitido ou não é permitido, significa que eu tenho liberdade de obedecer ou desobedecer. A religião, ela vai falar: olha, a sintonia espiritual, a religiosidade, a liberdade religiosa é importante no casamento. O muçulmano, um homem muçulmano, ele pode casar com uma cristã, muçulmana ou judia. Por quê? Porque ele é obrigado. Por que judia e cristã e não, por exemplo, uma ateia? Porque eles têm algo convergente, o mínimo necessário de convergência, de valores que são iguais. A base do monoteísmo é a mesma. Então ainda existe condições de manter um casamento, um marido muçulmano e a esposa não muçulmana. Por quê? Porque ele é obrigado pela religião a garantir o direito à religiosidade da esposa. Se ela quiser ser cristã, ele tem que garantir esse direito dela, mesmo ele sendo muçulmano, mas ele tem que garantir esse direito dela, contanto que ela seja praticante da religião dela. Entendi. Nos valores. Se for judia, a mesma coisa. Então, se ele não garantir, ela pode chegar à religião, ela pode chegar no sheik, ela pode chegar no juiz, ela pode chegar nas autoridades e falar: o meu marido é muçulmano, ele não está me garantindo o direito à liberdade religiosa, da prática da minha religião. Ele será punido, ele será obrigado a praticar, a respeitar a religiosidade dela.
Ok? Ok. Se ela usar o véu, porque isso está previsto nas religiões monoteístas, o véu. Ah, é? É. No judaísmo também? Sim. O muçulmano, ele não pode falar, eu não quero que você use o véu. Não, isso está até na tua religião. Você tem que respeitar, você é muçulmano. Por isso que a conversa antes tem que ser muito importante. Entendi. Essas coisas já deveriam ter sido resolvidas lá. Lá atrás. Não é no casamento. Já conversados lá atrás. A educação dos filhos, qual é o método que a gente vai usar, qual segmento, qual lei, quais valores nós vamos seguir. Em caso de divergência, o que vamos fazer? A quem recorrer? Isso tem que ser definido antes. E aí, agora inverte. Uma muçulmana casando com um não muçulmano. Ela querendo usar o véu. E se ele falar, não, isso é da sua religião, eu não quero uma esposa aqui, eu tenho vergonha que você use o véu, eu não quero que você use o véu. Ou eu quero meus amigos que venham para tomar uma cerveja em casa. A liberdade religiosa dela está sendo... Não está sendo garantida. Não está sendo garantida. Ele fala, você é muçulmano, eu não sou. Se ele trouxer carne de porco e falar, eu quero comer feijoada hoje. Mas no caso da mulher, se ela quiser trazer amigas para beber... Não pode. Mas ele não tem que assegurar... Já foi conversado lá atrás. E o muçulmano, dos preceitos monoteístas, não usar nada que seja prejudicial à saúde. Mas vemos que ela tem uma religião que permita isso. Não. Cristã ou judia. Só pode casar com uma cristã ou judia ou muçulmana. Monoteísta. Entendi.